Obrigado, senador Mourão, presidente em exercício dessa comissão tão importante aqui do Senado Federal. Senador Eduardo Braga, relator do PLP 108, meus sentimentos pela partida do seu pai. Tenho certeza que Vossa Excelência vem cumprindo muito bem essa missão. Deputado Raul, que foi uma das pessoas aqui que há muito tempo luta, deputado, por esse projeto sair do papel, pela reforma tributária sair do papel. Há mais de 30 anos, ambas as casas discutem a reforma tributária. E nessa legislatura, esse Congresso Nacional está tendo uma oportunidade ímpar de inovar, de trazer uma reforma tributária que o país tanto precisa, uma reforma tributária justa, não apenas no âmbito da visão dos entes federados, mas também dos contribuintes, que são aqueles que realmente mais necessitam de uma legislação tributária mais enxuta, de uma reforma, de uma justiça fiscal mais distributiva, mais equânime, e que isso não fique apenas no consumo, que a gente possa avançar para os demais pontos, reforma tributária sobre a renda também, é muito importante, mas nesse momento a reforma tributária sobre o consumo, podemos trazer aqui alguns pontos no que diz respeito ao Pacto Federativo, no que diz respeito à participação dos estados e municípios. Antes tínhamos tributos que tinham competência única, competência singular. Estados tinham o seu, IPVA, ICMS, ITCMD, a União tinha os seus, IPI, IRPJ, IRPF e vários outros, e o município tinha o seu. No que diz respeito ao consumo tinha o ISS. Agora não, a União vai passar. Os seus tributos que incidiam sobre relações de consumo vai passar a ser unificado com a criação do CBS, e teremos agora no âmbito dos estados e municípios a unificação de 2 tributos agora, que será o IBS. Mas será, como muito bem dito já na Câmara dos Deputados, quando tivemos a oportunidade de debater, será a criação do IVA dual, uma figura praticamente única no mundo. Podemos pegar algum exemplo no Canadá, mas nada perto da nossa realidade. A partir do momento que a gente fala de um tributo que vai ser da competência de 2 entes federados, nós teremos que discutir diversos assuntos. Como é que será a repartição da própria receita? Como é que será a repartição da competência para cobrar o tributo? A capacidade tributária em tal juízo? Conseguimos agora a criação do Comitê Gestor. Comitê Gestor que no primeiro passo dado, na sua primeira missão, que é a indicação dos seus representantes, já está entrando em conflito. Os estados indicaram os seus 27, juntamente com o Distrito Federal, e os municípios estão batendo cabeça sem conseguir indicar. Nós viemos num pacto cooperativo na federação. Os estados e os municípios querendo atuar juntos na criação de um tributo e na sua regulamentação, e depois na sua cobrança. Se na fase inicial já estamos tendo todo esse problema, o que imaginar mais na frente? Se não se consegue entrar em consenso os entes municipais para saber quem vai indicar quem para um comitê tão importante, que é aquele que vai gerir o IBS, eu já fico preocupado com os próximos passos. Então senador Mourão, é alguns pontos que a gente quer trazer para evitar questionamentos judiciais. Muito se fala que a reforma tributária, ora apresentada, vai trazer uma carga de processos gigante para o judiciário no que diz respeito às inovações que ela está trazendo. E essas audiências públicas são importantes para que a gente possa minimizar esses impactos no judiciário. Essas audiências públicas são importantes para que a gente possa debater a melhor reforma tributária, mas não apenas no campo de visão do contribuinte, mas também no campo de visão dos estados, naquilo que para o contribuinte não interessa, mas para os estados muito importa. Nós temos no artigo 132 da Constituição Federal que compete à advocacia pública estadual, no caso as procuradoras de Estado, fazer a devida representação judicial e consultoria jurídica do ente estatal. Não compete a mais ninguém. O Supremo já decidiu diversas formas, em diversas ADIs ajuizadas pela nossa entidade nacional, que essa atribuição é exclusiva dos procuradores e procuradoras de Estado do nosso país. A partir do momento que no Comitê Gestor temos trabalhos que dizem respeito às atribuições de procuradores, no caso, consultoria jurídica e até mesmo representação judicial, correndo o risco de serem usurpados, nos causam preocupação, porque isso no futuro vai trazer demandas sendo judicializadas, mas não apenas pelas entidades de classe ou pelos entes federados, mas demandas sendo ajuizadas pelo contribuinte. Porque vai vendo a Constituição sendo desrespeitada, por mais que o artigo 132 tenha estabelecido alguns ditames, mas a Constituição
a emenda constitucional 132 tem estabelecido alguns ditames e está tendo um claro desrespeito ao artigo 132 da Constituição. Doutor Manuel, a gente teve a oportunidade de fazer parte do GT das Procuradorias, no que diz respeito à reforma tributária, e lá a gente teve a oportunidade de debater junto com a Procuradoria da Fazenda Nacional, doutora Anne Caroli, que é presidente da Associação dos Procuradores Municipais, e diversas outras entidades, termos importantes para essa reforma. A partir do momento que tem no contencioso administrativo, doutor Manuel, o risco de ser feita a defesa judicial do ente federado, ou a representação judicial do ente, a representação perante o contencioso administrativo sendo feita por pessoas alheias ao quadro de procuradores de Estado ou procuradores de município, nós corremos um grande risco. O processo de formação do crédito tributário é um processo complexo. Não se faz num simples ato. Você tem um fato gerador, você vê um lançamento, depois você pode vir a defesa do ato, a defesa pelo contribuinte não concordando com aquele lançamento, e após todos esses trâmites, você vai ter a finalização que pode desencadear nas diversas turmas que hoje estão no contexto administrativo, seja estadual, municipal ou federal, que agora será no contencioso administrativo, que será no âmbito do IBS, que ficará no comitê gestor. Então a preocupação, e já existe hoje, doutor Emanuel, que essa defesa é feita nos estados, nos municípios, e no âmbito do CARF, é feita pelos procuradores que representam, que competem fazer a defesa judicial do ente. A partir do momento que essa representação judicial, essa representação administrativa puder ser feita por pessoas alheias ao quadro, você tem uma fragilização de todo o sistema de justiça, você tem uma fragilização do que diz respeito ao artigo 132 da Constituição, o 131 também, e essa é a preocupação que nós estamos trazendo. Não é apenas um ponto. Podemos falar também do Fórum de Uniformização de Jurisprudência Administrativa, com a melhor participação também da advocacia pública, que é aquela que deve fazer a interpretação judicial. A uniformização de jurisprudência ela deve ser feita de acordo com o que os tribunais vêm decidindo. Esse é tema novo, a gente não sabe o que vai ser decidido ainda, o que vai ser judicializado, aqueles pontos que são os nós que deverão ser desatados ao longo da criação de diversos comitês, fóruns e comissões que farão parte do comitê gestor. Mas a partir do momento que se permite a formação de precedentes administrativos em órgãos, em fóruns do comitê gestor, sem a participação daqueles que devem ter a responsabilidade de fazer a defesa judicial do ente, deve fazer a defesa do ente perante o Poder Judiciário, você acaba correndo o risco de ter interpretações que não condizem com a realidade, ou não serem as melhores interpretações jurídicas para aquele caso concreto. Então seriam esses pontos que a gente quer trazer, senador Mourão. Para que a gente possa fazer esse bom debate, nós temos projetos, temos artigos que a gente tem interesse em dialogar com o senador Eduardo Braga, tem interesse de dialogar com o Senado Federal para mostrar a importância dessa evolução, para evitar o que já está acontecendo, para evitar a judicialização exacerbada desses casos, desses pontos que a reforma tributária busca inovar. Então, são esses pontos que eu quero trazer a essa comissão, essa audiência pública, que a gente possa, assim, aprimorar e evoluir ainda mais o debate. A ANAP está sempre à disposição do Senado Federal, ainda mais no que diz respeito à reforma tributária, para que a gente possa, sim, entregar uma reforma tributária justa. Judicializada ela vai ser, não tenho dúvida disso, em alguns pontos, porque ninguém vai conseguir fugir disso, mas que ela consiga ter a melhor participação de todos os integrantes do nosso Estado. Quando eu digo Estado, é no Estado no sentido amplo. Que a gente possa ter municípios, estados, União, contribuintes, todos de mão dadas, buscando construir a melhor reforma tributária para aqueles que mais precisam, que é a sociedade brasileira como um todo, que é o consumidor que está lá na ponta, que é o que sofre o impacto, e aquele que infelizmente não vê esse impacto retornar em forma de políticas públicas. Então esse é o nosso papel, de trazer a essa casa uma possibilidade de a gente melhorar o PLP, que já está tão bem desenhado, mas tem pontos que merecem ser evoluídos. Muito obrigado, senador Mourão.